Vermelho, azul, verde, amarelo. Cores, muitas cores, cada vez mais presentes em tudo que nos cerca durante as 24 horas do dia. Mas afinal, o que vem a ser cor? Quem responde é o físico Moisés Nussenzweig, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que há 20 anos vem estudando os fenômenos do arco-íris e da auréola, que é um halo luminoso colorido que pode ser visto em torno da sombra de um avião projetada sobre uma nuvem. Cor, de fato, há três aspectos diferentes da cor. Um, que é a cor da luz. E esse tem a ver com a física, que a gente pode descrever por diferentes características. Outro, que é a cor de um objeto. E o terceiro, que é a sensação de cor, que tem a ver com como o nosso olho trata aquela luz que ele recebeu e a sensação que o nosso cérebro finalmente vai ter e que nós identificamos com a nossa sensação de cor. Então, quanto à cor da física, ela é medida por diferentes características. Uma delas é o que se chama o comprimento de onda da luz, que está associado com uma determinada cor. A luz, ela tem uma estrutura de onda, então ela tem um caráter periódico no espaço e também no tempo. Tem um comprimento de onda e uma frequência. Mas não é só o comprimento de onda e a frequência da luz solar que determinam as cores. Os próprios objetos, com suas propriedades, têm influência na sua coloração. Isso tem a ver com as propriedades da estrutura do objeto, em particular dele ter substâncias que produzem essa coloração, porque elas absorvem a luz solar de uma maneira seletiva. Quer dizer, elas vão eliminando certas componentes da luz solar e aquilo que sobra é a coloração que nós vemos. Então é o verde, por exemplo. A planta, a folha, ela absorveu o vermelho, ela absorveu o azul, o violeta, e a cor que sobrou e que chega aos nossos olhos é o verde. Como é que a gente explica, por exemplo, o arco-íris? Ele tem a ver, por um lado, com o efeito do prisma, quer dizer, que quando a luz penetra num prisma de vidro, por exemplo, a gente vê que ela produz aquele espectro, e o efeito do prisma, no caso, é o de uma gotinha de água, as gotas d'água na atmosfera, nas nuvens ou mesmo na chuva, é que vão produzir o arco-íris. Então, cada gotinha está funcionando um pouco como um prisma. A luz penetra lá dentro, ela vai sendo refletida dentro da gotinha, depois ela é espalhada e, ao penetrar, ela vai se decompor em diferentes cores, da mesma maneira que a luz, ao penetrar num prisma de vidro, ela se decompõe em diferentes cores. Embora o espectro contenha todas as cores possíveis, ele pode ser dividido em 3 regiões de cor: vermelho, verde e azul. São as chamadas cores luz básicas. Se eu dirigir um foco de luz vermelha, um foco de luz verde e um foco de luz azul superpondo, eu vou ver luz branca refletida. Então a adição do vermelho, do verde e do azul vai dar a sensação do branco. Já na cor subtrativa, o que acontece é o seguinte: ao passar por uma substância, conforme a natureza da substância, ela vai absorvendo diferentes cores. Então ela vai subtraindo essas cores da luz branca. E o que a gente vê é o que sobra. Então, somando as três, por adição, eu vejo a luz branca. Por subtração da luz branca, eu subtraí essas 3 componentes e eu roubei toda a cor, eu vou ver, essencialmente, uma superfície preta. Por um lado, nós temos o fenômeno da luz, por outro lado, nós temos a sensação das cores. Mas a verdade é que nós enxergamos os nossos objetos, os objetos que estão à nossa volta, em cor. E para entendermos esse mecanismo, é preciso conhecer o funcionamento dos nossos olhos. Dr. Rezende, por que nós somos capazes de enxergar um mundo colorido? Nós sabemos que o que enxerga no olho é uma camada chamada retina. E na retina é que estão as células capazes de ver. E nós temos 2 tipos de células, os chamados cones e os chamados bastonetes.
Os bastonetes dão a visão de forma e os cones dão a visão de detalhe e a visão de cor. Então, se o indivíduo tiver uma lesão na retina que lese os cones, ele não vê cor. Em 1988, a produção de tinta em todo o Brasil foi de 700 milhões de litros e as indústrias de tinta empregam atualmente 70 mil pessoas. Só a produção deste grupo, com 2 fábricas em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma no Recife, chegou a 90 milhões de litros de tinta no ano passado. Com 1.900 funcionários, este grupo produz tintas industriais para a construção civil e tintas para pintura e repintura de automóveis. Também neste ramo, a pesquisa é importante. Essa pesquisa se desenvolve no laboratório de cores. Aqui se faz o controle dos pigmentos, o acerto e a correção das cores, além da formulação de cores novas. Afinal, o mercado exige constante renovação. Os pigmentos inorgânicos são resultados de reações químicas de sais e óxidos. A grande vantagem desses pigmentos é a alta resistência à temperatura e à luz. São muito utilizados em tintas marítimas para evitar a corrosão e em tintas para cerâmicas por sua resistência ao calor. Já os pigmentos orgânicos são obtidos através de sínteses químicas a partir de produtos derivados do petróleo. A grande vantagem desses pigmentos é a de produzir uma ampla gama de tonalidades vivas e limpas. São aplicados especialmente em tintas para tecidos e plásticos e tintas para impressão. Ciano, magenta e amarelo mais o preto. Eis as cores utilizadas nas gráficas para imprimir ilustrações de livros, revistas e folhetos. E as cores vêm ganhando também mais espaço nos jornais diários, com as primeiras páginas e anúncios cada vez mais coloridos. E até a utilização do computador se torna cada vez mais importante na impressão das ilustrações coloridas dos jornais. E não é só nos jornais que a tendência do uso das cores se intensifica. Também na televisão, colorida desde 1972, se busca aperfeiçoar cada vez mais os aspectos cromáticos. Graças à computação gráfica, os criadores conseguem realizar o que conceberam dando asas à sua imaginação. E o resultado é este. As cores fascinaram, fascinam e hão de continuar fascinando, especialmente os que as utilizam como objeto de criação, como os pintores, por exemplo. Israel Pedrosa é um desses pintores fascinado pela cor e se caracteriza como pintor pensador da cor. Atualmente, ele está pintando um tarô feito com 22 quadros com personagens da história brasileira. E nele, Israel Pedrosa está utilizando a técnica da mutação cromática, que faz cores e formas se transformarem em novos tons e formatos por estarem mais ou menos próximas umas das outras. Esse vermelho que está aqui é o mesmo que está do outro lado, né? Mas, no entanto, ele aparece em cada uma dessas linhas com uma tonalidade diferente. Aqui, esse tom alaranjado, né, pela relação das cores que estão em volta. E nessa outra área que está aqui, ele aparece mais escuro, né, com um tom marchando para o carmim. Então, todas as cores, quando passam por esse processo de confronto em determinadas situações com outras cores, elas produzem, né, uma alteração que é parte da sua constituição como cor. Neste caso aqui, nós temos o mesmo vermelho que é impresso no fundo, nesta área aqui e nessa outra área. No entanto, surgem 3 vermelhos: o vermelho que foi pintado, um vermelho violetado e um vermelho alaranjado. Isso ocorre devido ao efeito, né, das cores que se encontram em torno desse vermelho e também das proporções, né, de cada uma dessas cores. Israel Pedrosa é também autor de mais de 15 mil discos de cores. Ele os criou para estudar a influência da forma e da velocidade da rotação dos discos para a formação e percepção das cores fisiológicas.
nós podemos ver como o nosso organismo, frente à rotação das cores, produzem sínteses, que são sínteses fisiológicas. Quando se fala um disco de Newton, normalmente quase todo mundo lembra logo que o disco produz o branco. O que não é verdade. Durante séculos, isso vem sendo repetido e todo mundo faz experiência e vê que não dá. Quando nós vemos aqui o azul, quando nós vemos o verde, o amarelo, o vermelho, ao refletir as cores que estão nessas áreas, essas áreas também deixam de refletir uma certa quantidade de cor da luz incidente. E é essa quantidade retida, quer dizer, absorvida por essas áreas, que quando o disco gira, produz um cinza neutro, que nós chamamos de ocre. Podemos ver então aqui o disco em movimento. A partir de 200 rotações, 300, começamos a ver a síntese, que já vai produzindo então o ocre, né, que é o produto das 7 cores de Newton.